Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 801, aula de Educação Física. Gente, antes da gente começar a aula de hoje, quero lembrar aos senhores que por acaso perderam algumas das nossas avaliações, do nosso teste, que encerrou o prazo. Nós estamos em semana de segunda chamada. Se atentem aí aos prazos para que a gente possa encerrar esse bimestre de uma forma bem bacana, de uma forma agradável para todos nós. Então, galera, se atentem aos prazos, vejam lá se por acaso os senhores não esqueceram de nenhuma avaliação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo da nossa P1, que também já está se aproximando. Nós vamos revisar todo esse conteúdo que já foi passado. Então, prestem bastante atenção na nossa aula. Peguem aí o material de vocês, o livro, que nós vamos tecer alguns comentários que são bem importantes para a nossa avaliação. Primeiro conteúdo que é bem importante da nossa avaliação tem como tema a alimentação e a adolescência. Nós sabemos que a adolescência é uma fase de grandes mudanças. Alguns começam a trabalhar, outros começam a praticar uma atividade física diferente. A rotina escolar acaba mudando, surgem novas responsabilidades, entre outras mudanças corporais, hormonais que vêm acontecendo, no corpo desse indivíduo. Então, é necessário que, para que não falte nenhum nutriente, para que essa fase aconteça de uma forma saudável, que os indivíduos, as pessoas que passam pela adolescência, se alimentem de forma balanceada, de forma equilibrada, incluindo sempre na sua alimentação alimentos dos 3 grupos: energéticos, construtores e reguladores, assim como nós vimos nas unidades passadas. Além de consumir alimentos desses 3 grupos, adolescentes precisam também consumir esses alimentos em quantidades equilibradas, consumi-los em quantidades certas, certo? E de um modo geral, aqui na nossa página 61, que tem esse tema, alimentação na adolescência, nós vimos uma distribuição, que é feita de forma geral para que os adolescentes se orientem em relação às quantidades de cada grupo alimentar que eles devem consumir diariamente. A recomendação é que essa dieta, para ser considerada balanceada, ela deve conter entre 50% e 60% de carboidratos, entre 25% e 30% de gorduras, entre 15% e 20% de proteínas, além de vitaminas e sais minerais em pequenas quantidades, sendo sempre consumidos diariamente, Além de tudo isso, além de ingerir tudo isso, é preciso também ingerir água sempre na quantidade ideal. Gente, sobre o valor calórico que deve ser ingerido diariamente por adolescentes, deve girar ali entre 2.000 e 2.800 calorias. O que vai definir exatamente qual é essa quantidade são alguns fatores. Esses fatores foram listados também aqui no nosso livro. Idade. Entre esses fatores nós temos idade, sexo, massa corporal, altura e o ritmo de crescimento. Ou seja, se você já está no final da adolescência, esse nível pode variar de uma pessoa que está lá no início da adolescência. Se é homem, se é mulher, se é um menino ou uma menina. Se a pessoa tem uma grande quantidade de músculos, se a pessoa é muito alta ou se está crescendo muito rapidamente. E principalmente, o principal fator que vai determinar essa quantidade de calorias que são necessárias é a quantidade de movimentos que essa pessoa realiza. Porque quanto mais movimentos o indivíduo realiza, maior é essa necessidade de calorias. Certo, galera? Ficou claro para vocês?
Nós devemos também fazer uma leitura atenta nessa tabela de gasto calórico. Ver as atividades, aqui é uma tabela baseada numa pessoa de 50 quilos. Quantas calorias que essa pessoa gasta por minuto para realizar essa série de atividades aqui? Em 1 minuto lutando jiu-jitsu, 3,89. O que eu preciso saber? Preciso ter uma ideia de quais atividades gastam mais calorias por minuto e quais atividades gastam menos calorias por minuto. Para isso, somente a leitura atenta, vocês conseguem chegar a esse objetivo. Dando sequência, ainda falando do conteúdo para a nossa P1, nós temos aqui na nossa unidade 12, página 65, a agilidade. E no espaço Olha o Movimento, nós falamos sobre uma modalidade esportiva que exige bastante agilidade dos seus participantes. É o rugby em cadeira de rodas. Essa modalidade nós vimos que ela tem objetivos semelhantes ao futebol americano, que envolve bastante contato físico e que o seu número de jogadores é de 4 jogadores titulares e 8 reservas. Por quê? Esse é um jogo que tem muito impacto, então os jogadores acabam precisando ter assim substituições mais frequentes. Nessa modalidade é importante ressaltar também que homens e mulheres atuam juntos e que amputados também podem competir usando cadeira de rodas. Falamos também de algumas situações onde a agilidade é exigida, como no espetáculo de Peter Pan, em crianças lutando sumô, pessoas andando de bicicleta pela rua. E na nossa página 68, nós vimos a definição de agilidade e algumas características dessa importante capacidade do movimento. Vamos lá, a definição de agilidade. Agilidade é a capacidade, aqui na página 68, hein, galera? Se por acaso você não destacou esse conceito, destaca aí no seu material. Pega aquele marca-texto, aquela caneta e marca aí para ficar bem destacado esse conceito. Vamos lá, agilidade, ela é definida como a capacidade de uma pessoa mudar rapidamente a posição do seu corpo no espaço. A capacidade de uma pessoa mudar rapidamente a posição do seu corpo no espaço, alterando a sua direção e o seu sentido. Então, eu vou ter a agilidade sendo definida como a capacidade de me movimentar com rápidas trocas de direção e sentido, diferente da velocidade, onde eu vou de um ponto a outro no menor tempo possível, Na agilidade, eu faço movimentação com rápidas trocas de direção e de sentido. Mesmo que eu tenha que ir daqui até aqui, eu realizo várias trocas de direção e de sentido com o meu corpo. Ou seja, esse caminho não está livre. Eu preciso desviar de alguns obstáculos, pode ser um jogo, pode ser andando de bicicleta na rua, algum imprevisto. É aí que eu vou enxergar a capacidade denominada agilidade. Então, repetindo, agilidade é a capacidade de uma pessoa mudar rapidamente a posição do seu corpo no espaço. Agilidade é a capacidade da pessoa mudar rapidamente a posição do seu corpo no espaço, alterando a direção e o sentido. Certo? E a agilidade, assim como as outras capacidades do movimento, ela pode ser aprimorada, sempre respeitando os limites do seu corpo. Então, galera, é esse o conteúdo da nossa P1. Se você tem alguma dúvida, nós temos um tempinho aí para que você esclareça. Você já conhece os nossos meios de contato, que é através do WhatsApp ou através do e-mail. Não deixe que as suas dúvidas se acumulem. Agora nós vamos partir para a correção da nossa atividade de casa. Se por algum motivo você não conseguiu fazer essa atividade, você já sabe, seja responsável. Pausa o vídeo,
faz a atividade, que é uma atividade bem tranquila, tenta fazer e só depois volta aqui para a gente poder fazer a correção. A nossa atividade está aqui no livro, página 76 e 77, certo? Então, eu vou projetar para vocês o nosso gabarito. Acompanha daí. Vamos lá, turma, conforme combinado, correção, livro, páginas 75, 76 e 77. No número 1, você deveria imaginar uma partida de basquete, que por acaso você já tenha jogado, como nós já jogamos lá nas nossas aulas práticas, né? E responder, quais são as estruturas do corpo que você acha que precisa ser aprimorada para que você consiga melhorar seus movimentos durante o jogo e por quê? Como exemplo de resposta, eu botei aqui o cérebro e o sistema nervoso, porque essas estruturas são responsáveis pela recepção de informação do ambiente e pelo comando dos movimentos. Outra opção de resposta, o coração, porque aprimorando essa estrutura, podemos nos deslocar por mais tempo durante o jogo sem nos cansar tão facilmente. Mas você também poderia botar outra resposta, como por exemplo, os braços, porque se eu tiver mais força nos braços, eu vou poder arremessar a bola com mais facilidade. As pernas, porque eu vou poder correr com mais velocidade. Você teria uma série de opções aí, é uma resposta um pouco pessoal, né? Letra B. Por que aprimorar essas estruturas pode tornar seus movimentos mais fáceis no dia a dia? Então, essa resposta ela é um complemento da resposta da questão anterior. Se você botou o cérebro e o sistema nervoso, eles vão receber, processar e enviar resposta o tempo todo para nós realizarmos movimentos. Melhorando o funcionamento dessas estruturas, podemos tornar nossos movimentos mais precisos e harmônicos. Nós poderemos, se nós aprimorarmos o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, todos os nossos movimentos, de uma forma geral, serão mais precisos e mais harmônicos, mais perfeitos, né? Feitos de uma maneira melhor, certo? E assim você poderia dizer, se eu melhorar a força das minhas pernas, eu poderei subir as escadas do meu prédio de uma forma melhor, sem me cansar. Se eu melhorar o meu fôlego, meu condicionamento físico, a minha resistência cardiorrespiratória, certo? Essa resposta da letra B vai depender da resposta que você deu na letra A. Como é que melhorando essa estrutura, que é necessária para um jogo de basquete, você poderá melhorar alguma atividade da sua vida diária, da sua rotina, da sua vida pessoal, certo? E agora, no número 2, nós deveríamos completar a cruzadinha sobre as habilidades desenvolvidas no basquete de acordo com as figuras, levando em consideração o jogador que está com a bola. Na letra A, arremessar. Na letra B, passar. Letra C, saltar. Letra D, segurar. E letra E, driblar. Ficou assim o nosso gabarito. Completem aí a cruzadinha de vocês. No número 3, você deveria responder o seguinte: ao jogar basquete, podemos aprimorar várias habilidades. Descreva 2 movimentos do seu dia a dia em que seus movimentos podem ser aprimorados ao jogar basquete. Bem, habilidades que você precisa para jogar basquete: correr, saltar, lançar, segurar, arremessar, pular, agarrar. E assim, ao jogar basquete, podemos aprimorar habilidades que nos possibilitam melhorar os seguintes movimentos do nosso dia a dia: pular para pegar um objeto num lugar alto, segurar um objeto pesado utilizando as 2 mãos e etc.
Então, esses serão os movimentos do meu dia a dia que eu posso aprimorar, que eu posso realizar melhor se eu melhorar as minhas habilidades durante um jogo de basquete. Número 4. Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda, fazendo a correspondência entre os movimentos do jogo de basquete e as capacidades indicadas. Vamos lá. Letra A, força muscular, para segurar a bola. Letra B, velocidade, para correr rapidamente para receber a bola. Letra C, potência muscular, saltar para pegar a bola. Letra D, equilíbrio, segurar a bola em uma mão só. Letra E, agilidade, driblar o adversário. Letra F, tempo de reação, saltar para disputar a bola no início do jogo. Certo? Na questão número 5, nós deveríamos dizer o seguinte: das capacidades que aparecem no exercício anterior, qual é mais importante para jogar basquete? Na sua opinião, justifique sua resposta. Bem, vocês deveriam identificar as capacidades que vocês já, por acaso, viveram, né? E sentiram que foi uma capacidade importante. Por exemplo, eu precisei de bastante agilidade para conduzir a bola e driblar o adversário e me desmarcar e receber a bola. Então, a agilidade foi uma importante capacidade para você. Ou você poderia dizer qualquer uma das outras capacidades, só que você teria que dizer em seguida em qual momento essa capacidade se adequaria, né, na sua opinião. Questão número 6. Você faz parte de alguma tribo, ou seja, conhece pessoas que gostam da mesma coisa que você? Se você não faz parte de uma, qual gostaria de fazer parte? Descreva o modo de vestir, os locais preferidos, para encontrar os colegas e passar os momentos de lazer, o tipo de música que mais curtem, etc. Galera, lembram lá da atividade do rap, que as pessoas ficavam lá ouvindo determinado estilo musical? Aquela é a tribo dos jogadores de basquete de rua. Ficavam ouvindo rap, usam basicamente a mesma vestimenta. E assim, nós podemos identificar que aquela é uma tribo. E assim você vai dizer se você participa de algum grupo. Pode ser grupo da igreja, pode ser o grupo de algum esporte. O que nós precisamos destacar é que nós precisamos respeitar sempre a diversidade desses grupos. Porque quando você está na adolescência, nós devemos ter cuidado para que não haja nenhuma discriminação. Porque essa discriminação, ela pode trazer consequências muito negativas para uma pessoa que não foi aceita, por acaso, em um determinado grupo. Por isso, nós devemos sempre nos preocupar em incluir todos os colegas. Sempre nos preocupar em respeitar as características dos nossos colegas. Isso vai ajudar bastante na nossa convivência. Certo, galerinha? Então, agora, nós vamos dar sequência aqui à nossa unidade 14 do nosso livro, que trata do voleibol. Nós paramos aqui na página 79, que fala das estruturas e das habilidades para jogar voleibol. Continua acompanhando aí do seu material, que eu vou projetar o livro aqui na tela para vocês. Vamos lá, livro página 80, nós vamos falar sobre os principais movimentos do voleibol. Primeiro movimento é um movimento que coloca a bola em jogo, é o saque. É o movimento que coloca a bola em jogo, ele pode ser por baixo ou por cima. O que define se o saque é por baixo ou por cima é em qual região, se é abaixo da cabeça ou acima da cabeça, que a mão do jogador que vai realizar o saque toca na bola, certo? O saque por baixo inicia-se com o apoio de um dos pés para trás. Então, segura-se a bola com uma das mãos na altura da cintura
e a outra bate na bola após um movimento pendular do braço. Então, pés alternados, uma mão para frente e você bate na bola lançando ela lá para o outro lado da rede. Segundo movimento é a manchete. A manchete é o movimento que vai ser usado para receber os saques e os ataques. E também para defender as bolas que estejam na altura da cintura. Então, vai ser basicamente um movimento de defesa e de recepção para saques e para ataques, impedindo que essa bola caia no chão. As pernas são flexionadas, os braços, punhos e mãos ficam unidos e estendidos para recepcionar a bola. Então, manchete, pernas flexionadas, braços, punhos e mãos unidos e estendidos para recepcionar a bola. Toque. Toque é o movimento em que o contato com a bola é feito acima da cabeça. As suas mãos ficam na altura da testa e devem estar com os dedos semiflexionados. Esses tocam a bola, os dedos, ou seja, os dedos vão tocar a bola. O joelho e o cotovelo se flexionam e se estendem como se fosse uma bola, uma mola, para poder impulsionar essa bola para ela ir mais longe. Os ombros se elevam para empurrar a bola. Esse é o toque. Próximo, cortada. Cortada é um movimento de ataque que consiste em bater a bola rápida e violentamente com uma das mãos. A cortada pode ocorrer depois de um deslocamento e um salto. Ou seja, geralmente o jogador se desloca até a bola para ele poder realizar esse movimento de forma mais contundente. Projetando o corpo verticalmente para cima e elevando o braço. A bola então é batida com a palma da mão acima e à frente da cabeça. Então, movimento cortada, um movimento de ataque onde a bola é batida rápida e violentamente. Próximo movimento é o bloqueio. O bloqueio é um movimento de defesa, no qual o jogador está com os braços flexionados e as mãos acima da linha dos ombros. Então, quando nós temos o bloqueio, o jogador ele faz um movimento de defesa, no qual ele flexiona os braços e as mãos ficam acima das linhas dos ombros. As palmas das mãos, no momento do bloqueio, galera, elas devem estar sempre voltadas para a rede, porque o objetivo do bloqueio é impedir que a bola passe para o seu lado da quadra, né? E assim impedir que ela caia no chão. Os dedos devem estar firmes e estendidos para interceptar essa bola. Para realizar o salto, os joelhos eles são flexionados também. E durante o salto eles são estendidos, sempre fazendo essa molinha. Temos aqui algumas imagens. Vejam aqui um saque por cima, a manchete e somente esses dois movimentos. Mas vocês podem procurar no Google os demais movimentos, imagens dos demais movimentos. Nesse momento, nós não temos ainda aulas práticas, não é? Mas nós podemos observar esses movimentos e no retorno nós experimentaremos essa modalidade que é o voleibol, que é tão importante na cultura do nosso país. Bem, galera, nos anos anteriores nós vimos o conceito de articulação e a sua importância para a construção do movimento humano. Vocês lembram? A articulação, ela nada mais é do que o encontro, a junção de dois ou mais ossos. Vimos que essas articulações são muito importantes para o movimento. Nós vimos também que essas articulações, elas
permitem alguns movimentos. De acordo com o tipo dessa articulação, ela vai permitir um determinado movimento. Por exemplo, os joelhos na manchete, eles flexionam e estendem as pernas. Os cotovelos, na hora do toque, eles flexionam e estendem o braço. Temos ainda outros movimentos articulares, como os pulsos e os ombros, por exemplo. Na hora da cortada, eles realizam movimentos específicos. Galera, só que além das articulações, nós temos também os grupos musculares, que apresentam um papel bem importante. Eles trabalham em diversas combinações para construir os movimentos básicos, os movimentos essenciais do vôlei. Por exemplo, na manchete, ocorre a contração dos músculos dos membros inferiores, ou seja, as pernas se contraem enquanto os braços se estendem para poder dar direção à bola. Já na cortada, a musculatura do abdômen e das costas trabalha em conjunto, assim como os músculos dos braços que se contraem. No salto, na corrida, todos os membros inferiores são solicitados. Só que alguns são exigidos mais do que os outros, né? E os que têm um grau de exigência um pouco maior, que são mais exigidos, são o músculo anterior da coxa e da panturrilha. Além dos músculos, além das articulações, nós temos também a solicitação, ou seja, a exigência de estruturas como coração, pulmão e do cérebro, que são solicitados durante um jogo de vôlei, porque ocorre o trabalho cardiorrespiratório, ou seja, a pessoa precisa ter o fôlego, né, para realizar ali a atividade, e também é necessário coordenar os movimentos, não é mesmo, galera? Precisa-se até mesmo de um nível alto de coordenação para poder realizar os movimentos com eficiência. Galera, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre as capacidades necessárias para praticar o vôlei. As capacidades do movimento. Vocês lembram o que são as capacidades do movimento, galera? Frequentemente, esse assunto tem voltado aqui pra gente, né? Então, não dá para esquecer. E nos movimentos do vôlei, várias capacidades são importantes. Como exemplo, nosso livro citou aqui potência muscular, que é a capacidade de realizar movimentos com força e velocidade. Flexibilidade, que é a capacidade de realizar movimentos com grande amplitude articular. Agilidade, que é um conteúdo que está na nossa P1, galera. Qual é o conceito? A capacidade de realizar movimentos com trocas de direção e de sentido do seu corpo no espaço. Tempo de reação, que é o tempo decorrente entre um estímulo e a resposta motora. Destreza manual, a capacidade de realizar movimentos precisos com as mãos. Resistência muscular, a capacidade de realizar numerosas repetições de uma atividade fadigante que envolva o mesmo grupamento muscular. Resistência cardiorrespiratória, que é o fôlego, que é bastante exigida principalmente quando esse jogo acontece na areia. Galera, essas capacidades elas estão relacionadas com o movimento que os jogadores realizam, dependendo da função que esse jogador desempenha no jogo. Se ele vai estar fazendo saque, se ele vai estar fazendo um movimento de defesa. Ali vai variar um pouquinho qual a capacidade que está sendo mais exigida. Por exemplo, nós podemos citar aqui, o levantador, ele precisa de muita destreza manual. O jogador da defesa, ou o líbero, que é o jogador que só pode realizar ações de defesa e de recepção, ou seja, o líbero ele não pode realizar ataques. Então, ele deve aprimorar a sua flexibilidade. Um atacante,
ele precisa ter destacado a potência muscular, a resistência muscular e a agilidade, certo? Então, dependendo ali da posição que o jogador estiver ocupando, ele vai precisar de capacidades do movimento específicas, certo, galera? Turma, eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, certo? Na página 81. Na semana que vem, eu retorno e a gente termina de falar sobre o voleibol. Galera, prestem atenção nas atividades, prestem atenção no conteúdo das nossas avaliações. Leiam as nossas avaliações com calma, que eu tenho certeza que vocês conseguirão arrasar. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.